Hoje eu vou pregar sobre 2 João, que é um texto bem curtinho, mas quando a gente for ver as entrelinhas, é um texto com muito conteúdo. Então, vocês podem abrir suas Bíblias aí? Eu vou abrir a minha também. Todo mundo já abriu aí? Isso. Mas a gente vai ler até o final. Segundo João. Ele é muito curto, então é difícil de achar mesmo. Vou começar a ler, tá? O presbítero e a senhora eleita e aos seus filhos, quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos que conhecem a verdade. Aqui a gente tem duas dúvidas. A primeira, quem é essa senhora? E a segunda, quem é essa verdade que ele está falando? Então, pode mudar o slide aí? Quem é essa senhora? Pode mudar de novo? A senhora, que qual o presbítero se refere, é a igreja em si. Quando a gente for falar em igreja em si, a gente pensa em algo pequeno. Mas quando a gente for ver a igreja, é o corpo de Deus na terra. Então, é conjunto de todos os cristãos num corpo e com um propósito, que é espalhar o evangelho de Cristo. E com uma crença só, que é que Jesus é o único suficiente salvador da nossa vida. Então, não é tipo só a igreja Batista de Barreiros. São todas as pessoas cristãs, né? E com um propósito. Pode passar ali. E a segunda dúvida é que verdade que ele está falando aqui. A gente recebeu um rapper na live faz pouco tempo e ele disse que as cores do céu lembravam eles de Jesus. E isso é verdade, porque tudo que Jesus cria, ele deixa um pouquinho dele lá. Jesus criou a verdade, criou o amor e criou a natureza, as luzes do céu. Então, a verdade também tem um pouquinho de Jesus. Deixa eu só que desligou aqui. Então, a verdade que ele está falando, vamos mudar a verdade por Deus. Todos que conhecem a Deus. Já fica mais fácil de entender. Ele ama todos que conhecem a Deus. Pode mudar ele? Tem Deus soberano em cima de tudo, a igreja em si e os cristãos. Então, como se fosse uma coisa leva a outra. Continuando o texto. Por causa da verdade que permanecerá em nós e estará conosco para sempre, a graça e misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estará conosco na verdade e em amor. Vamos para a parte que eu sublinhei aí. Permanecerá em nós, estará conosco para sempre. Então, quando a gente descobre quem é Deus de verdade, ele permanecerá conosco para sempre. Ele é nosso amigo que nunca vai nos desamparar. É isso que está falando aqui. E no final do texto está: estarão conosco em verdade e em amor. É isso que eu estava explicando antes. Que Deus é que ele está se pronunciando em verdade e em amor. Pode passar aí para a gente continuar lendo. Ao encontrar alguns de seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebi do Pai. E agora lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas que você já tinha escrito desde o princípio, que ame uns aos outros. Quem está escrevendo aqui é João, né? Segundo João, pois eles estão andando na verdade. Então, João se alegra quando vê os cristãos andando com Cristo, levando eles como um amigo fiel. E no final do texto, que amem uns aos outros. Ele não está escrevendo um mandamento novo. É um mandamento que foi quebrado desde Caim e Abel, quando ele matou seu irmão. É um mandamento muito antigo. E que Deus ele cumpriu esse mandamento primeiro que a gente, pois ele amou a gente primeiro, do que a gente amar ele. Continuando aqui. Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos.
Como você já deve ter ouvido, desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Vamos primeiro ler esse parágrafo da parte sublinhada. Que andemos em obediência aos seus mandamentos. Um mandamento é uma ordem que Deus opõe a gente. Então, a Bíblia está cheia de mandamentos que a gente deve seguir numa caminhada cristã. Amar uns aos outros já é um desses mandamentos. Que vocês andem em amor. Como a gente já disse que Deus ele se pronuncia de várias formas, aqui está dizendo exatamente desse sentido. Que vocês andem com Deus, que vocês andem com a mãozinha dada a Ele. Continuando. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, as quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador, é o anticristo. Esse anticristo a gente vem falar muito na Bíblia, está em vários lugares. E está aqui em 2 João também. E o que é esse anticristo? Bem por cima, é que as pessoas que não confessam que Jesus veio em corpo à Terra e que morreu na cruz por nós, que é um dos pilares das verdades cristãs. Então, o anticristo, ele veio só com um propósito: destruir as verdades, destruir a Deus, destruir os cristãos. Esse anticristo, por um lado, ele vai chegar, mais cedo ou mais tarde ele vai chegar, porque é um dos princípios que está escrito na Bíblia. Quando ele estiver no seu ápice, quando a gente vai ser perseguido, a gente vai ser humilhado, a gente vai ser morto, mas a gente não pode temer isso, a gente não pode temer o anticristo. Porque, voltando na pregação do Lucas, a morte não tem mais poder sobre a gente. Então, a gente não pode temer a morte, porque é algo que não vai nos acontecer. Obrigada. E que vocês andem... perdi aqui. É isso mesmo. Vamos continuar. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes que sejam recompensados plenamente todos aqueles que não permanecem no ensino de Cristo, mas vai além dele. Não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Vamos para a primeira parte aqui. Não destruam o fruto do nosso trabalho antes que seja recompensado plenamente. Não é tipo a pregação da Mel do fruto do Espírito, é um outro fruto. É um fruto que a gente mesmo cria com nossos atos. Então, quando a gente leva uma pessoa a Jesus, isso já é o resultado, é o nosso fruto. E o que está dizendo aqui? Que a gente não pode destruir isso até a gente ser recompensado plenamente. Numa caminhada cristã, a nossa recompensa é o céu. Então, até Jesus voltar, ou até a gente morrer, entre aspas, a gente vai ter nossa recompensa. Então, a gente não pode parar de tentar alcançar o máximo de pessoas até que Jesus volte. Ou a gente morra, entre aspas, né? Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Está falando de um negócio muito complexo aqui, que é a Trindade, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente aceita Deus como único suficiente Salvador, a gente já aceita os 3 ao mesmo tempo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Continuando aqui. Se alguém chegar em vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa e nem o saúdem, pois quem saúdem torna-se participantes das suas obras malignas. Então, quando chega aquela pessoa do colégio, que você sabe que não é bom caráter, que já tem todo um perfil que você sabe que não é de uma caminhada cristã, mas ele é popular e você acha ele legal, você começa a querer se enturmar com ele, começa a se aproximar dele, mesmo você sabendo que isso não é certo, não é um mandamento, é algo errado. Aí você começa a sair com ele, começa a se aproximar, e antes que você se dê conta, você já está se juntando a ele. E continuando aqui, mais para frente, eu vou me adiantar um pouco, você começa a saudar ele. Não é tipo você se ajoelhar na frente dele, essas coisas. É você, por exemplo, deixar de ir no culto para poder sair com esse amigo. Isso já é saudar ele, colocar ele à frente de Deus. E aqui, quem permanece no ensino tem... Isso já falei.
Já falei também. Não tenho muito o que escrever a vocês, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, eu espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que nossa alegria seja completa. Voltando aqui, quem está escrevendo isso é João. Então, o que ele está tentando dizer aqui? Que o propósito dele não é escrever em papel e tinta esse negócio. É ele querer falar com os cristãos, falar com o fruto dele. Porque ele é desse grupo. E ele quer encontrar o grupo dele. O que é falar face a face? É exatamente isso. É falar com os cristãos. E lá no céu, a gente vai falar face a face com muitos cristãos. E isso é algo muito legal. E lá no céu, a nossa alegria vai ser completa. Os filhos da sua irmã eleita enviarão saudações. Aí termina a carta de João. Para a gente terminar, 4 aprendizados para a nossa vida. A verdade de Deus permanecerá conosco para sempre. O que está dizendo aqui? Que a nossa verdade, Deus, Ele vai estar com a gente para sempre, independente do que a gente faça. A gente pode parar de crer nele, mas só que Ele vai continuar nos amando. E isso que está dizendo aqui, permanecer conosco para sempre. Para outro. A gente precisa andar na verdade. O que está dizendo aqui? Que a gente já disse que Deus pronuncia de várias formas. E isso é uma delas. A verdade. Que é Deus. A gente precisa andar com Deus. A terceira. Nós temos que amar uns aos outros. O que é isso? A gente precisa, como cristãos, amar uns aos outros. Mas não é amar que nem Jesus. Porque a gente não vai conseguir isso. Ele sabe que a gente não vai conseguir. E isso era muito difícil para mim antes. Mas eu pensei nisso como a pessoa que eu não gostava é como uma criatura de Deus. Aí ficou mais fácil para mim amar essa pessoa. Porque ela veio do mesmo pai que eu. E o quarto. Que nós não paremos de fazer a vontade de Deus, antes que sejam recompensados plenamente. É isso que a gente falou no começo, que a gente precisa continuar até que nossos dias esgotem aqui na Terra, que a gente não pode parar de espalhar o Evangelho, que a gente não pode desanimar. Então, é isso.